Passamos assim ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, declarações políticas, e para uma declaração política dou a palavra ao Grupo do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra. Tens razão. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo. No seu discurso de tomada de posse, no passado dia 9 de março, o Presidente da República dizia a dado passo: a pessoa humana tem de estar no centro da ação política. Os portugueses não são uma estatística abstrata. Os portugueses são pessoas que querem trabalhar, que aspiram a uma vida melhor para si e para os seus filhos. Ao ouvir estas palavras, e de entre muitas outras passagens do discurso presidencial, não podíamos deixar de sentir o seu reflexo na realidade dos Açores. O Presidente da República traçava um retrato fiel do país em pleno século XXI. Um país que durante 13 dos últimos 15 anos foi governado pelo Partido Socialista. Nos Açores, os mesmos últimos 15 anos são igualmente da responsabilidade executiva desse mesmo Partido Socialista. E ao fim de década e meia de governação do PS, o olhar para a situação dos Açores não difere da realidade do país. Ou por outra, difere para pior, se atendermos a uma realidade social de baixos rendimentos e de baixo nível de vida. Os indicadores sociais da economia dos Açores não deixam dúvidas a esse respeito. Quer se olhe para os índices de desenvolvimento humano, quer se olhe para o nível do poder de compra, para os valores das pensões, para os números do rendimento social de inserção e, sobretudo, para os indicadores de pobreza, os Açores ficam sempre a perder comparativamente ao país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras membros do Governo, senhor membro do Governo, foi notícia recente, atente-se no seguinte, foi notícia recente, peço desculpa, que cerca de 31 mil famílias açorianas vivem com 540 euros brutos por mês. O mesmo é dizer que 30% das famílias açorianas vivem com rendimentos que mal dão para enfrentar o dia-a-dia e que levam ao desespero na tarefa de colocar todos os dias comida na mesa para tratar de assegurar uma existência digna neste início da segunda década do século XXI. A somar a este indicador de baixa condição económica, temos uma extraordinária aceleração dos níveis de desemprego que se assume já como a principal característica de uma crise social grave, com consequente aumento da pobreza, em especial da pobreza envergonhada. Não podemos ignorar que estamos perante um desemprego que atinge níveis de inscritos nunca vistos, factos até reconhecidos nos serviços do Governo. Esta realidade social leva a um indisfarçável fosso entre os que mais recebem e os mais frágeis da sociedade. A este respeito, era bom que se tivessem atenção às palavras de Bento XVI na carta encíclica Caritas in Veritate, quando diz, e passo a citar, a dignidade da pessoa e as exigências da justiça requerem, sobretudo hoje, que as opções económicas não façam aumentar de forma excessiva e moralmente inaceitável as diferenças de riqueza e que se continue a perseguir como prioritário o objetivo do acesso ao trabalho para todos ou a sua manutenção. E prossegue, o aumento sistemático das desigualdades entre grupos sociais, ou seja, o aumento maciço da pobreza em sentido relativo, tende não só a minar a coesão social e por este caminho põe em risco a democracia, mas tem também um impacto negativo no plano económico com a progressiva corrosão do capital social, isto é, daquele conjunto de relações, de confiança, de credibilidade, de respeito das regras indispensáveis em qualquer convivência civil. Fim de citação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, há um Governo que gastou nos últimos 15 anos mais de 20 mil milhões de euros. Temos o dever de o confrontar
com outra realidade que também nos faz pensar nas avisadas palavras de Cavaco Silva. Nos Açores, segundo dados oficiais das finanças, metade dos agregados familiares tem um rendimento coletável ao nível do primeiro escalão, ou seja, 4.600 euros anuais. Percebendo a gravidade desta realidade social, não podemos deixar de constatar que o modelo de desenvolvimento da opção socialista está esgotado. Não corresponde à resposta que deve ser dada à dinâmica social do nosso tempo e assume hoje contornos de autêntico contrassenso no desenvolvimento económico exigível para a sociedade atual. São estes os Açores envolvidos 15 anos de socialismo de serviço ao partido, de costas voltadas para a realização pessoal dos açorianos. E foi aqui que mais falhou o vosso modelo de sociedade. Um modelo baseado na ação tentacular de controle da informação, da economia, da sociedade civil e dos serviços do Estado. Um modelo que privilegia a aparência de sucesso, que exorciza a ostentação e que é apologista do endividamento e da despesa inútil e não reprodutiva, de preferência em benefício das clientelas partidárias, sacrificando a coesão social e territorial. Perderam-se oportunidades, desperdiçaram-se recursos. Já ninguém o pode negar. Nos Açores é preciso mudar de rumo, mudar de protagonistas e, essencialmente, mudar de políticas. O resultado da teia partidária que envolve a vida dos açorianos tem consequências diretas na impossibilidade de realização coletiva de criação de uma sociedade mais justa, mais desenvolvida e mais solidária. Nos Açores, dos que mais sofrem com a atual situação económica são os idosos. As pensões médias dos idosos açorianos situam-se muito abaixo do limiar da pobreza. Em 2009, existiam nos Açores 51.062 pensionistas que recebiam uma pensão anual média de 3.872 euros. Estamos a falar de quem tem de viver abaixo dos 300 euros por mês e que no seu horizonte vê como futuro um constante empobrecimento e uma determinação da austeridade que atinge sempre e, na maior medida, os pobres dos mais pobres. Em contraponto, o Governo Regional não se coíbe de gastar centenas de milhares de euros em regabofes de ostentação, em que mais se assemelham a regimes de partido único, em que a miséria se esconde para não incomodar os senhores do poder. Este é o Governo que gasta 27 mil euros numa viagem ao Canadá, que estoura 1,5 milhão de euros numa festa televisiva, que esbanja 200 mil euros numa discoteca da capital, tudo isto em plena crise. Crise que só não chega ao Governo Socialista dos Açores. Basta. Basta. Depois de 20 mil milhões de euros gastos pelo Governo, é tempo de acabar com as notícias de alerta por parte de organizações de caridade que não têm mãos a medir para chegar a todos quantos recorrem à sua ajuda. Temos de dar resposta às 31 mil famílias que vivem com menos de 540 euros por mês. Temos de dar resposta àqueles agregados familiares que têm um rendimento coletável de cerca de 4.600 euros anuais e que são metade dos agregados familiares dos Açores. Temos de dar resposta às 51 mil idosos que vivem com pensões a rondar os 300 euros por mês. É tempo de pôr fim a um governo omnipresente e intimidatório que não dá as respostas que os Açores exigem. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo, já aqui o dissemos noutra ocasião. A história saberá avaliar a marca do empobrecimento social e moral que os socialistas deixaram aos Açores. Agora acrescento, os açorianos terão a oportunidade de mudar o rumo do insucesso em que resultou o modelo socialista que aplicaram nos Açores. Termino
citando novamente o Sr. Presidente da República no seu discurso de tomada de posse. Em vários setores da vida nacional, com destaque para o mundo das empresas, emergiram nos últimos anos sinais de uma cultura altamente nociva, assente na criação de laços pouco transparentes de dependência com os poderes públicos, fruto, em parte, das formas de influência e de domínio que o crescimento desmesurado do peso do Estado propicia. É uma cultura que tem de acabar. Deve ser clara a separação entre a esfera pública das decisões coletivas e a esfera privada dos interesses particulares. Os cidadãos devem ter a consciência de que é preciso mudar, pondo termo à cultura dominante em diversas áreas. Fim de citação. É, pois, a altura de reconhecer, perante a nossa realidade, o falhanço do modelo socialista. O fim está próximo, disse. O início do debate é já agora. Senhoras e senhores deputados, temos as regras da declaração política. Cada grupo ou representação parlamentar pode falar por uma vez até 5 minutos, tendo direito o declarante a encerrar.